É isso aí, torcida do Mengão. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo. Vocês acompanharam aí o Sport TV. Agora vamos aqui com linha de passe, trazendo a coletiva do Felipe Luiz. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Bora pro pós-jogo do Mengão, que amassou o Grêmio. Arena do Grêmio, é bom lembrar o que já foi a Arena do Grêmio para muitos clubes. Foi para dentro da arena e escolheu quando ele jogaria. Ele começa o jogo atropelando. Aliás, vazia no meio da semana e vazia hoje. Impressionante, né? Aí ele recua. Aí depois ele acelera também de novo no final do primeiro tempo. Aí ele acelera um pouquinho no segundo tempo, 2-0. Esse tempo inteiro vai durar muito, não. E aí eu não acho que exatamente é só por preciosismo. Acho que o Bruno Henrique poderia ter escolhas melhores, finalização, poderia, mas também acho que a gente precisa, talvez, pensar que se fosse um Pedro ali não finalizando, acho que a cobrança era outra característica. O preciosismo também não se entende pela facilidade que os jogadores do Flamengo estavam encontrando. A sensação sempre poderia ser 4, 5... 2-0 ali, pô, esse jogo está resolvido. O Plihal, a gente tem sempre um grau de exigência, uma coisa do tipo, por que não deu show? Por que não fez 4? Por que não fez 5? É difícil pra caramba você manter 70, 80, 90. Por isso que os times inconscientemente dosam no Vamos ouvir, tempo, Felipe? dosam no segundo, vamos lá. Tá começando a falar, nesse momento, o técnico do Flamengo, e é pra lá que a gente vai. Pra onde? Pra Arena do Grêmio. Entrevista coletiva do técnico do Flamengo. Bom, primeiro eu vi na análise que o Grêmio era um time que costumava encaixar no meio. E eu imaginei que eles fossem encaixar nos nossos dois volantes. Mas aí nós já temos uma saída limpa com um dos zagueiros, né? Mas não foi assim, eles não encaixaram de um princípio, deixaram nossos volantes jogar. Isso nos deu saída, porém, às vezes era mais difícil a progressão da jogada, né? Porque, claro, se os nossos jogadores determinantes da frente estão todos marcados, então a progressão não era tão boa. O plano de jogo inicial, que era... uma caída dos volantes não estava funcionando do jeito que a gente esperava e que a gente imaginou antes do jogo, mas depois com os ajustes eles entenderam bem aonde estavam os espaços e começaram a encontrar. Mas o que acontece é que os próprios jogadores dentro do campo eles se ajustam, né? O Grêmio foi se ajustando, foi pressionando, foi encaixando melhor a pressão e por momentos tivemos dificuldades de sair, mas eu acredito que com a estrutura e com a qualidade dos jogadores do nosso time é muito difícil que eles se apertem, né? Porque eles têm muita qualidade, muitas vezes, mesmo pressionados, eles conseguem sair por uma vantagem qualitativa, que, por exemplo, é o caso do Gerson, que com a bola, ele não perde a bola. Então, isso nos dá uma facilidade para sair mesmo pressionados e assim foi, encontramos os espaços e conseguimos machucar o Grêmio nesse caso. Mas o Grêmio é um time de muitos encaixes e nunca é fácil superar esses encaixes de pressão no meio campo. Porém, quando você escapa desses encaixes, você acaba dentro da área. Foi isso que aconteceu e acabamos 2 ou 3 vezes dentro da área no primeiro tempo que poderiam ter sido um placar mais elástico. Okay. Boa noite, Felipe. Prazer revê-lo. Parabéns pela vitória. Felipe, o Flamengo, por motivos que não precisa ficar aqui repetindo, ele é uma espécie assim de modelo do clube a ser batido no Brasil. O grupo de jogadores é qualificado, o teu trabalho já está rendendo frutos, embora seja relativamente curto, mas ele se mostra. A estrutura do Flamengo ela é exemplar também. Como fazer para que... Como é que vocês estão estudando para jogar com a corda esticada ou poder recolhê-la na hora certa, visando ganhar o máximo possível de competições e estando já num Campeonato Brasileiro que recém começou, mas o Flamengo já começa também a ser colocado como favorito, como maior candidato. Como é que é carregar essa responsabilidade e trabalhar um grupo assim de agora até dezembro? Só por favor, me explica um pouco melhor como a corda que você falou. A corda esticada é que nem afinação de violão, a cordinha está esticada. Sim. Mas... Flochar. E o Flamengo, como fazer com que isso seja mantido ou, em determinados momentos, saber administrar para que questão física, questão de grupo, como é que se administra um grupo de agora até dezembro para tirar o máximo de competições possíveis? Ok, primeiro o clube nos últimos anos se reestruturou de uma forma que nos possibilita ter jogadores importantes para poder brigar pelas competições. Isso não significa ganhar as competições, significa poder disputar,
né, na parte de cima da tabela, com o elenco que tem, o Flamengo, você pode oferecer para os jogadores que queiram vir para o Flamengo a possibilidade de disputar os títulos, né? Depois ganhar ou não é uma coisa do jogo, do esporte, é difícil. Eu particularmente trabalho de uma forma onde eu sempre viso jogo a jogo e a corda que você fala é a nível físico, né? Na minha concepção, também um pouco da experiência que eu tenho como jogador, como eu passei por todos os processos, jovem, depois no melhor momento dos 28 aos 32, depois já ladeira abaixo, então eu senti o que os jogadores sentem hoje, tenho bastante esse feeling, tento aproveitar o máximo possível do que o departamento médico me dá de informação para poder decidir, e sempre colocar os jogadores que eu acredito que vão ser os melhores para que a equipe vença o jogo. Então eu sempre trabalho pensando em fazer o que é melhor para a equipe. E aí eu não penso em sentimento, em ego, eu não penso em nada disso. E daí eu durmo mais fácil, né? Porque como eu estou fazendo o que eu sei, o que eu sinto que é melhor para a equipe, eu vou errar, não tenho dúvida que eu vou errar, os jogadores também vão errar, mas meu coração dorme em paz e eles entendem bem isso. E acredito que daqui até o final do ano, a única mensagem que eu tenho para os meus jogadores é que eu vou precisar de todos eles. A gente já viu isso no Carioca, todos jogaram, já vimos isso no campeonato, são muitos jogos, e isso é o elenco qualificado que hoje o Flamengo tem para poder disputar. Mais peças virão, provavelmente, na janela do meio do ano, e isso é normal do futebol, essas trocas, né, nos elencos, mas eu acredito que sempre para qualificar ainda mais e potencializar a qualidade que esses jogadores têm. Okay? Obrigado. Felipe, tudo bem? Aqui, boa noite. Gabriel Orff, canal Papurados, Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, eu queria te perguntar sobre uma questão que a gente até falou um pouquinho depois do jogo contra o Central Córdoba, que é o número de finalizações do Flamengo, né? O Flamengo hoje teve uma certa dominância na partida, pisou mais na área da equipe do Grêmio, mas mesmo assim teve menos finalizações que o Grêmio, né? O Flamengo até os 20 do segundo tempo tinha 3 chutes a menos que o Grêmio, pisando mais na área adversária. Eu queria te perguntar se te incomoda. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Controle total do Flamengo evidencia a aposta fora da realidade gremista. Rubro-negro abriu o placar mais cedo ao aproveitar o passo maior que a perna, tentado pelo tricolor. Tentar marcar pressão, uma equipe que tem ferramentas individuais e coletivas para sair deste cenário pode ser um erro fatal, principalmente se tal movimento desse veneno contra o Flamengo optou por uma estratégia que seu estágio atual talvez não ofereça a melhor condição e precisou correr atrás de um resultado negativo desde os primeiros minutos. Arrascaeta foi o grande destaque da partida, marcou os 2 gols da vitória rubro-negra na Arena do Grêmio, um em cada tempo, e divide a artilharia do Brasileirão com o Verratti. O Flamengo nem precisou ser um time altamente agressivo para triunfar, administrou o ritmo do jogo por longos minutos e foi pouco ameaçado por um Grêmio bastante desorganizado e sem confiança. Gustavo Quinteiros optou pela manutenção de João Pedro na lateral direita. Camilo ganhou a disputa com Dodge e formou a dupla de volantes com Vila Sante. Edenilson foi escalado como meia central e Pavon foi o ponta direita. Cristaldo foi colocado a partir do lado esquerdo. Braithwaite voltou a ser titular. Christian Oliveira acabou sendo desfalque. Felipe Luiz retomou a formação original da equipe. Wesley, Gerson e Eric Pulgar iniciaram o jogo. Bruno Henrique começou no centro do ataque e Michael foi à ponta esquerda. Juninho e Plata foram para o banco de reservas. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.